Que o Senhor desça, Senhor, sobre ele o teu Santo Espírito, meu Pai querido. Que não seja ele, que seja, Senhor, meu Deus, o Senhor falando por ele, meu Pai. Em nome de Jesus, usa ele como instrumento, Senhor, nas tuas mãos nesta manhã, Senhor, meu Pai. Fala com a tua igreja, meu Deus. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mais uma vez quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Já deu para despertar, né, irmãos? Eu sei que de manhã a gente fica com sono, né? Porque fica cansado da semana toda. Mas já deu para despertar um pouco, né? Na presença do Senhor, quando nós buscamos a Deus, o Senhor nos desperta. Amados, eu gostaria de pedir a vocês que abrissem no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel. Confesso que eu estava pensando aqui, eu acho que a minha sogra, ela ouviu alguma coisa, a minha esposa disse que não, né? Mas ela falou, ela pregou aquilo que na verdade o Senhor me deu, né? Oh, Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo de número 10. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: então, até o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo o Israel sabe que teu pai é valente. Em outras traduções diz herói, ou senão valoroso. E que os homens valentes são os que estão com ele. Vou pedir para a igreja repetir esse versículo bíblico, contar até 3. 1, 2, 3. Amém. Pode se sentar, irmãos. Amados, eu estava refletindo acerca do coração. E o Espírito Santo me levou a uma lembrança, aonde eu tinha um livro de um médico que falava sobre o coração. Eu achei interessante. E também eu tinha ouvido de um pastor falando acerca do coração. Eu achei interessante, querido, que o coração é um dos motores mais potentes do mundo. Aí você fica pensando, como assim um dos motores mais potentes do mundo? Que não foi fabricado pelo homem, foi fabricado por Deus. Apesar de ser tão frágil, é um dos motores mais potentes que existe no mundo. Por que eu digo isso? Que é um dos motores mais potentes do mundo? Porque se você pegasse todas as veias do teu corpo e conectasse uma na outra, desde as veias mais finas até as mais grossas, e conectasse uma à outra, de modo que ela viesse a alcançar a lua, no espaço da Terra até a Lua, uma distância muito grande. Você sabia que o coração ele tem esse potencial para estar levando o sangue dentro desse espaço, entre a Terra e a Lua? Por isso que digo eu que o coração é um motor muito potente. Nós não sabemos a força que tem o coração. Quando falamos de força, querido, é claro que muitas pessoas pensam o seguinte: vai falar de coração na Bíblia? Se fala de muitas coisas, como a minha sogra aqui citou. Coração
alegre, né? E muitos outros corações que a Bíblia cita. Mas eu acho interessante, querido, que dentro dessa palavra coração, quando falamos de interior, porque coração significa interior, aquilo que está dentro de nós. E quando olhamos esse coração pelo lado de fora, nós vamos entender quantas características e expressões existem acerca desse ser humano tão falho que somos nós. Porque quando nós falamos de algo externo, nós falamos daquilo que sai do coração e entendemos o quão falho nós somos, quão fraco nós somos. Aí eu começo a pensar acerca disso, que nós não somos merecedores de nada, porque se fôssemos entender o que Deus está fazendo, nós começaríamos a pensar que no dicionário de Deus não existe lógica. Aí você começa a entender o quê? Que Deus não age pela lógica. Pensa comigo. A Bíblia fala acerca do coração e diz que o coração é enganoso e há nele corrupção. Mas quando você vai olhar a lógica de Deus, você vai entender o seguinte: apesar do ser humano ser tão falho, tão pecador, tão errado, ainda na lógica de Deus, ou no pensamento de Deus, que é totalmente ao contrário da nossa lógica, Ele nos escolheu. Isso não sai fora da lógica. Isso não dá a entender, querido, que na verdade, se Ele fosse agir por esta palavra lógico, que Ele não nos escolheria. Não seríamos escolhidos. Porque nós não somos merecedores de nada. Mas quando eu penso acerca da lógica de Deus, quem venceria a batalha? Davi ou Golias? Pela lógica de Deus, quem venceu a batalha foi Davi. Mas pela lógica do homem, quem venceria? Por quê? Pela experiência e pela força, pelo tamanho. Aí você fica imaginando o seguinte, querido: o que faz de um coração valente? O que faz um coração, querido, com que chame os olhos de Deus? O que faz com que o coração tão enganoso, tão corrupto, tão pecador, tão falho, chamar a atenção do Senhor? Se dentro da lógica nós poderíamos pensar que não somos merecedores. Dentro da lógica, querido, nós começamos a pensar muitas coisas, mas Deus não trabalha em cima da lógica humana. Deus não trabalha em cima desta lógica, querido, e Deus faz totalmente ao contrário daquilo que nós pensamos que Ele vai fazer. Aí é tão desafiador aquilo que Deus faz, que nós muitas vezes não acreditamos. O que vai fazer de você um coração valente não é a perfeição. Que se fosse olhar assim, você diria que no exterior Saul seria escolhido, como a pastora falou na sexta-feira.
olhando pela estética e não pela ética, quem saía vencendo seria Saul, porque Saul era um homem bonito. Davi era um rapaz franzino, fracote, frangolino, né? Franguinho, fraco. Mas quando nós olhamos por esta lógica que quem perderia ou quem seria escolhido fosse Saul, ou quem venceria a batalha fosse Golias, querido, foge totalmente, porque o Senhor não age pela lógica humana. E quando nós falamos de coração, nós entendemos que o coração valente não é um coração perfeito, mas é um coração sincero. Como entender isso? Aí você vai ver a vida de Davi. Davi, ele cometeu o adultério. Davi, ele cometeu o homicídio. Davi foi incitado pelo diabo a contar o povo. Davi era totalmente cheio de falhas, e se fosse eu ver a vida de Pedro, o apóstolo Pedro era um homem cheio de falhas. O apóstolo Paulo tinha suas falhas também. Os apóstolos eram falhos. Os profetas tinham seus defeitos. E dentro deste pensamento, querido, o que eu quero dizer é que o coração valente, ele não é perfeito, mas ele é sincero, ele é quebrantado diante de Deus. O coração valente é disposto, ele tem ânimo a fazer aquilo que o Senhor pede. Ele é falho, ele é errado, muitas vezes ele erra, querido, mas o coração valente é sincero. Ele está pronto a receber o perdão de Deus, ele está pronto a receber ali com arrependimento ao que o Senhor tem a fazer na sua vida. Esse é o coração valente. E para entender, aí você fica pensando como pode o Senhor chamar alguém que cometeu tanto erro, tanto pecado e ainda é cheio de defeitos. Aí você olha para si no espelho e diz assim: meu Deus, eu não sou merecedor de nada, sou um pecador, sou um homem falho, tenho as minhas limitações. Muitas vezes penso aquilo que está errado, mas, querido, pela lógica, querido, Deus não ia nos escolher, mas a sua palavra diz que Ele nos escolheu. Foi Ele quem nos escolheu. E dentro da visão de Deus, Ele não olha aquilo que está por fora, mas aquilo que está dentro. Foi quando Samuel foi ungir, entrar na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, o que ele encontrou? Guerreiros. Os irmãos de Davi eram jovens, bem afeiçoados, lindos, ao ponto de ele pensar, porque ele exteriorizou tudo, ele pensou naquilo que estava por fora e não que estava por dentro. Ele olhou: é aquele que vai ser rei. E o Senhor: não, Samuel, você está olhando aquilo que está por fora, mas eu olho aquilo que está dentro. Eu olho o coração. Mesmo cheio de falhas, mesmo cheio de defeitos, o Senhor nos escolheu para uma grande obra. A entender, querido, que dentro desse versículo, nesse capítulo 17 do segundo livro de Samuel, em que a casa de Davi estava vivendo um caos, em que seu próprio filho estava perseguindo. O próprio filho de Davi estava o perseguindo, estava querendo arrancar o reino.
tomar o lugar do pai. Aí quando nós olhamos esse versículo, em que Absalão estava tendo conselho com um homem, e de repente chega outro e diz assim para ele: olha, até o homem valente cujo coração é como de leão, sem dúvida desmaiará. Sabe o que significa isso, querido? Ele estava dizendo assim: olha, Absalão, você não conhece o teu pai, cara. Você não conhece a história dele. O homem pode ter um coração de leão, ser um selvagem, ser o melhor guerreiro de Israel, mas ele não vai conseguir vencer, porque Davi tem história. Porque o coração de Davi não para aí só nessas batalhas. Ele tem experiência com Deus. O coração de Davi é coração valente, é coração sincero, é um coração amoroso, é um coração disposto a se humilhar na presença de Deus. É por isso que nenhum desses valentes teus vão conseguir vencer Davi. Ele é herói. Foi isso que esse homem disse para Absalão. Sabe o que é isso? Coração valente. Coração valente. O coração valente, querido, que muitas vezes erra. O coração valente que muitas vezes fala algo que desagrada o Senhor, mas de repente chega ao pé da cama e diz assim: Senhor, me perdoa. O coração valente é o coração que tem relacionamento com Deus. Porque as maiores batalhas, querido, elas só são externadas porque primeiro elas estão no reino espiritual. Existem muitas coisas que acontecem, nós temos que entender isso, que se nós queremos ter um coração valente, um coração disposto, um coração corajoso, valoroso diante de Deus, é entender, querido, que aquilo que está sendo externado, aquilo que está acontecendo muitas vezes, é porque no reino espiritual nós precisamos ter este coração. Porque coração valente, querido, não é sair batendo em todo mundo, não é sair fazendo coisas erradas, se precipitando nas suas próprias atitudes, no seu próprio braço. Coração valente não é isso. Coração valente é você dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é Deus poderoso e que o Senhor está nessa peleja, e eu sei que eu vou conseguir vencer. Esse é o coração valente. E existia um coração que amou o mundo de tal maneira. Existe um coração que amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho. E o seu filho amado, foi necessário que o coração dele parasse para que o nosso viesse a bater. Ai, 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 dentro da batalha, foi necessário que o coração de Jesus parasse para que o nosso continuasse batendo. Você sofre tanto. Você muitas vezes fala: Senhor, eu não estou aguentando, eu vou desfalecer, eu vou desmaiar nessa batalha. Mas você está com o joelho dobrado dizendo: Senhor, e só de estar com o coração quebrantado diante da presença de Deus, Ele vem com a sua mão poderosa e te arranca, ou te fortalece e te renova. E muitas vezes alguns pensam assim o seguinte: coração valente é aquele que vence todas as batalhas. Coração valente é aquele que vai para a batalha e pode ver tudo ao contrário, mesmo que ele não vença. Pelo menos ele perseverou. Pelo menos ele tentou. Pelo menos ele teve uma atitude. Muitos que não tentam, muitos que não
não se animam a entrar na batalha. E nessa manhã eu creio que você tem um coração valente, coração disposto, coração quebrantado diante de Deus, como o de Davi, que quando ele dobrava o seu joelho, a única coisa que ele queria e o que ele orava a Deus é dizendo: Senhor, não aparta de mim o teu Espírito. É a coisa mais preciosa que o homem tem, é o Espírito Santo. Porque se apartar do Espírito Santo, querido, tudo vai se ruir, tudo vai ir abaixo. Por isso que ele estava declarando isso: não aparta, Senhor, não afasta de mim. Eu sou falho, eu sou pecador, eu tenho erros, mas não afasta de mim o teu Espírito. O temor de perder o relacionamento com Deus, o temor, querido, de estar afastado do Senhor, mesmo sabendo que ele tinha um coração que muitas vezes desejava aquilo que não era para ele, que não era para ele fazer. Ele tinha esse temor: Senhor, eu cometi o pecado, eu errei, mas não aparta de mim o teu Espírito. Amados, o Senhor está procurando não um coração perfeito, mas um coração valente, que tenha disposição de buscar e se relacionar com Ele. Estar constantemente em oração, se relacionar com o Espírito Santo, se entregar por completo a Ele. O que fazia de Davi se agigantar não era a sua aparência, mas era o seu coração. Teve uma segunda-feira que eu falei sobre isso. O que nos faz ser gigantes espirituais é ter um coração disposto a buscar a Deus. E nós vivemos em um tempo em que o próprio Espírito Santo falou aqui conosco na sexta-feira. A igreja tem procurado sobreviver e está tão preocupado em sobreviver que não vê a autoridade que Deus colocou na mão. A igreja não tem que estar preocupada em sobreviver, porque quem cuida da igreja é o Senhor. Ele supre as necessidades da igreja. A única coisa que nós temos que fazer é usar a autoridade que o Senhor nos deu. Porque em tempos difíceis, querido, a igreja procura o quê? Fazer o quê? Uma forma de conseguir algo que venha suprir tudo aquilo que ela precisa. E acabamos nos esquecendo daquilo que é espiritual. E vivemos só em tempo de coisas que são materiais, buscando a nossa própria vida, nossos interesses, e deixamos de lado aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes a igreja vive entre quatro paredes e não sai disso. A igreja não cresce porque muitas vezes nós ficamos entre quatro paredes, porque nós não temos disposição para pregar a palavra, que nós não temos muitas vezes a disposição para falar desse Deus que não age dentro da lógica, desse Deus que faz o sobrenatural acontecer, que faz milagres acontecer. De manhã nós estávamos falando aqui acerca dessa palavra, que
nesse livro não contém todas as coisas, todos os milagres que Jesus fez. Mas o que ele fez foi tão importante para que os discípulos crescem. Quer dizer, os milagres acontecem, querido, e você pensa assim, mas como que acontece se eu nunca vi um milagre acontecer? Ele pode acontecer, querido. Milagres, sinais acontecem para que haja conversão, porque Deus tem um propósito em cima disso. Porque Deus tem um plano em cima de milagres. Deus não quer simplesmente entregar a bênção para que a pessoa saia da igreja e nunca mais volte. Quando nós meditamos acerca desta palavra do Evangelho de João 5, Jesus disse assim: toma a tua cama e anda. Sabe o que significa isso? Naquela época era como se fosse uma esteira. Ele enrolou a cama, colocou debaixo do braço e foi. O significado disso, querido, tomar a tua cama e anda, é dizer assim, ó, ande com isso, mas lembre daquilo que eu fiz por você, lembre do milagre que eu fiz, não se esqueça da bênção que você recebeu, não se esqueça do que eu fiz na tua vida. Olha a cama, lembra daquilo que eu fiz, você estava há 38 anos ali paralisado, mas toma a tua cama, lembre do que eu fiz. Não se esqueça daquilo que Deus fez e do que Ele pode fazer na tua vida. Porque o coração valente é um coração humilhado diante de Deus e que reconhece que, na verdade, esta luta que está por chegar, por vir, não é nada diante daquilo que você já passou. Porque você sabe que Deus trabalhou na tua vida de uma forma tão grande que esta luta que está por vir não é nada. Vou usar a expressão, não gostaria de usar, né? A expressão marolinha, né? Toda vez que eu falo de marolinha, eu lembro de quem? Lula. Não vou falar aqui. Jesus. Mas é a realidade, quando você olha para trás e você vê os milagres que Deus fez na tua vida, quantos problemas Deus resolveu por você, querido. E aí quando chega esta luta chega como uma marolinha, como uma onda pequena. Você vê a onda lá, quando você vê a onda se formando grande e você está próximo das águas, você vê que ela chega pequenininha. Por quê? Porque o coração valente olha por fé e não por vista. O coração valente, querido, ele sabe o Deus que serve. O coração valente, ele é um adorador nato, que dentro da batalha espiritual, dentro da luta, ele está adorando a Deus e ninguém entende. Por que o irmão está adorando tanto a Deus? Você está com a vida toda destruída, porque ele tem um coração valente. Bata no teu peito e fala assim: ah, coração valente, você não pode parar. Ele não vai parar não. Coração ao qual Deus coloca, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, a entender que aquilo que é carne é aquilo que sente, aquilo que sente a dor, mas é um coração quebrantado. Vamos nos colocar de pé nesta manhã, querido. Deus tem muito a fazer aqui nesta manhã. Ô Absalão, não adianta, Absalão, você querer ir contra o teu pai. Ele é coração valente. Nem que os homens tivessem coração de leão, não conseguiria vencê-lo, porque a vida dele com Deus o faz coração valente. Aleluia, Jesus. Reflita muito bem nesse louvor. Aleluia, Jesus.
Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se Aleluia, Jesus. E pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, Aleluia, Jesus. você não pode parar. Aleluia, Jesus. Oh, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Contempla cada vida nesta manhã, ó Pai. Contempla cada coração neste lugar, ó Deus. Oh, Senhor. Quantos pensamentos de desistência, Pai. Quanto medo, Senhor. Quanta falha. Oh, Senhor. Transforma, ó Deus, este coração num coração valente, ó Pai. Aleluia, Jesus. Santo Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, Aleluia. você não pode parar. Eu convido os irmãos, venham até a frente em nome de Jesus, queridos. Venham até a frente. Aleluia, Jesus. Você não pode parar. Você não pode desistir. Permaneça na presença de Deus. Aleluia. Jesus parou de respirar. Senhor, renova as tuas forças. Alegre meu coração, Deus, e te adoramos para sempre, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, queridos? Olha para o teu irmão e diga assim: você tem um coração valente. Deus conhece o teu coração, querido. Sabe quantas lágrimas que você tem chorado. E o Senhor tem visto a tua sinceridade. Aleluia. Muitas vitórias o Senhor vai colocar sobre as tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus querido, queremos te agradecer, meu Deus amado, por mais esta manhã na tua presença, por mais esta oportunidade, Senhor, de te louvar, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada família aqui presente, abençoa, Senhor, as suas casas, meu Pai amado, leva-os em paz e segurança, dê-nos, meu Pai querido, uma semana abençoada, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, é o que eu te peço e agradeço. Amém. Levanta as tuas mãos comigo.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do amigo Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diga: está encerrado. Não esqueça de cumprimentar o teu irmão com a paz do Senhor.